Ordem em vamos. Boa noite a todos. Nós estamos, então, em mais um estudo do livro O Ser Consciente, de Divaldo Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles, onde nós vamos falar do capítulo 4, Fatores de Desintegração da Personalidade, o subitem Comportamentos Exóticos. Esse é um estudo embasado na nossa, é uma leitura comentada, né, nas nossas percepções e no nosso entendimento. Então, a benfeitora começa o capítulo falando sobre a dependência psicológica da patologia da queixa, traduz no ser humano uma sensação de insegurança que leva à instabilidade emocional. Então, no último capítulo, a Renata falou sobre a queixa, né? Então, tem 3 semanas que a queixa está sendo presente no nosso estudo, nesse capítulo 4. E aí ela diz, então, que de tanto você se queixar, ele vai virando uma dependência psicológica e patológica, né? E esses estados de insegurança e de instabilidade emocional leva a estados perturbadores. Então ela diz assim: como podemos evitar o cuidado na elaboração das ideias e através do otimismo na observação das ocorrências? Então aqui eu fiz uma leitura à la TCC, né? Quando a situação acontece e a pessoa entra nesse estado de perturbação emocional, a cabeça fica parecendo um liquidificador. Então, é aquela coisa agitada, aquele turbilhão. Você ia fazer uma vitamina de maçã, de repente você se depara com jiló lá dentro, que foi parar sem querer na sua vitamina. E isso que ela falou, então, que a gente precisa ter essa observação é quando o paciente chega nesse estado na terapia, a gente procura serenar a mente primeiro, quer dizer, desligar o liquidificador. Com a mente assim, nesse turbilhão, parecendo que um carro está capotando e você está capotando dentro e que não vai parar de capotar nunca, não tem condições de conversar. Então, primeiro serena a mente e aí a gente começa a puxar os fiozinhos. O serenar a mente é desligar o liquidificador. Uma vez desligado, a gente começa a puxar os fiozinhos, né? Fazendo com que ele observe qual foi a situação, que ele comece te relatando, né? O que aconteceu, quem são as pessoas que são envolvidas, qual foi o contexto, vai fazendo ele perceber o que é dele, o que é do outro, o que é da própria situação, porque nós acreditamos que todo mundo tem 1/3, né, de responsabilidade nesse bolo. Eu, o outro e a situação, que são coisas que fogem ao controle. Então, por exemplo, hoje nós estamos dando aula, eu me preparei, é o meu 1/3, vocês estão ouvindo, é o 1/3 de vocês, mas se apagar a luz, se acabar a energia, é 1/3 da situação no qual a gente não tem controle, certo? E aí vai ajudando ele a identificar quais são os pensamentos e quais são as emoções que estão ligadas naquele estado de perturbação. E com base nesse pensamento e nessa emoção, como foi que ele reagiu? Aqui eu coloquei no slide de maneira figurada, como se fosse assim, uma trilha vermelha
que é uma trilha disfuncional. Eu não gosto de fazer muito essa comparação, mas achei que no slide ia ficar mais visual, né? Andréia, Então, você não compartilhou ainda com a gente o slide. meu pai do céu. Não, tranquilo. Põe Mas aí. você não... quando você falou que você me passou, então, Aí você vai no compartilhar, né? Aí eu entendi errado a filha, sua fala. Pensei que foi. quando você me deu a posse, ele já estava compartilhando. Não, mas eu não tinha esse arquivo. Se eu tivesse, eu tinha compartilhado, tá? Não, mas tranquilo, tranquilo. Então vamos voltando, né? Nós estávamos falando sobre, então, como que a gente pode evitar esse estado perturbador? Então, o cuidado na elaboração das ideias, que é o que eu falei, que a gente desliga o liquidificador e começa a ver quais são os ingredientes que estão lá, e no otimismo na observação das ocorrências. Então, esse é o slide do liquidificador. Então, você está vendo que a cabeça dele está aqui todo um emaranhado, né, de pensamentos e sensações? Então, a gente vai separando em qual é a situação que eu falei que cada um tem um terço de responsabilidade, que pensamentos ele teve, que emoções ele sentiu. Todo pensamento sempre vem acompanhado de uma emoção, eles nunca se desgrudam. E isso daqui é um processo automático. A gente não consegue impedir a produção do pensamento e da emoção, mas a gente consegue fazer escolhas na forma com que vamos reagir. Então, aí eu estava falando que para poder ficar visual, eu coloquei uma trilha vermelha e uma trilha verde para poder simbolizar que a gente sempre tem o comportamento que ele é disfuncional, é um comportamento reativo, impulsivo e muitas vezes impensável, que nos leva a consequências disfuncionais. Então, em processo terapêutico, a gente leva o paciente a buscar pegar a trilha verde, que é uma trilha nova, uma trilha desconhecida, uma trilha que você precisa respirar antes de agir, que a gente chama de comportamento de crescimento. E são hábitos, então, e respostas mais funcionais. Então, esse parar para pensar, parar para respirar antes de agir na impulsividade é que gera o processo de aprendizado, que faz com que a gente tenha novas escolhas e isso está sob meu controle. Eu escolho como vou reagir, né? A partir do momento que eu domino. Então, quando os pacientes chegam no processo psicoterápico, essa bolinha aqui de vir para um segundo caminho, ela não existe. E gradativamente a gente vai trazendo a consciência e vai movendo essa bolinha para níveis ideais, níveis mais funcionais, níveis mais saudáveis, até que um dia essa bolinha vai estar aqui, onde o paciente consegue perceber que gerou aquele desconforto, que ele entrou nesse processo de liquidificador e ele então já sabe que ele precisa respirar, separar as situações, analisar cada item, ver se tem um giló lá na vitamina, para depois ele reagir. Então, esse caminho verde é o caminho da positividade, é o caminho do aprendizado. Então, a gente tira o paciente daquela negatividade, daquele automatismo e traz ele para um lado mais, uma visão mais positiva do ocorrido. A gente não consegue interferir na situação, mas consegue dar um novo olhar, um ressignificar para aquela situação. Então,
ela continua que o queixoso, né, aquele que se queixa com facilidade, que demonstra mágoa e que sente tristeza, o queixoso é a pessoa que perdeu o endereço de si mesmo, transferindo-se para o departamento da fiscalização da conduta alheia. Aqui a Joana não passou a mão na cabeça, não, ela foi bem dura. É porque ela falou assim, você fica prestando atenção na vida dos outros, você fica julgando as outras pessoas, fica se comparando com as outras pessoas e esquece de olhar para dentro e de se perceber na própria cena e de gastar essa energia na sua própria corrigenda. Aí eu perguntei assim para ela, mas como assim, né? Esse como assim é meu. Aí ela colocou assim, na condição de portador de conduta inatacável. Então, a gente que vem numa conduta, num aprendizado de que papai e mamãe me ensinou condutas morais, eu venho no esforço de aprender a moral cristã, eu estou falando no modo geral, né? As pessoas, aí eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada de errado, não prejudico os outros, então acho que porque eu estou pouquinho melhor em algumas coisas, isso me dá o direito de ser o juiz e fiscal da conduta alheia. O segundo passo, ela fala, escorregando pela viciação acusadora, que mais lhe agrava o distúrbio no qual se agoniza. Então, a gente não percebe que isso, ao apontar o dedo para o outro, a gente mais se agoniza, porque está se comparando com o outro, do que qualquer outra coisa. Lembra até um ditado que eu ouvi muito na escola, quando era menina, né? Que quando a gente aponta o dedo assim, né? Para a pessoa, a gente aponta um para outra pessoa e 3 contra a gente, né? E ela coloca o terceiro passo, que é através da síndrome compulsiva para aparecer. O paciente oculta-se na mentirosa postura de vítima. Então, aqui ela está falando assim, olha, meu amigo, você melhorou um pontinho, você está no esforço da moral cristã, mas você ainda não está tudo isso, ainda não atingiu a plenitude do sede perfeitos. E o termômetro que está denunciando a febre são esses 3 passos. Aí eu completei aqui, então, né? O que é se colocar na posição mentirosa de vítima? Aqui é da psicologia, ele fala, o vitimismo é sinônimo de coitadismo, de autopiedade, como se a crença base é eu estou certa e o mundo que está errado. O vitimista é a pessoa que assume a postura de que as coisas que lhe acontecem, e ele nada pode fazer contra isso. Então, aqui ele está abrindo mão do 1/3 da responsabilidade dele, né? Como eu contei na análise das situações. Ele se coloca no papel de que ele não é o agente nem das próprias ações, nem da própria vida, mas apenas uma vítima passiva. Sua vida é sempre narrada a partir do ponto de vista do que os outros fizeram, ou que as circunstâncias o permitiu. Procura sempre terceirizar a culpa de tudo, isenta-se de qualquer responsabilidade diante de tudo que lhe acontece. Então, quanto mais a pessoa fica com dó de si mesma, mais ela alimenta esse comportamento e mais vai ficando num condicionamento e que vira hábito
e ela não percebe. Então, por isso eu pus essa figurinha, né, de que eu estou escondida ali atrás da caixinha de vítima. E ela falou que essa caixinha é a síndrome compulsiva para aparecer. Então, eu quero confetes e serpentinas e glitters para falar para todo mundo, olha como eu sou melhor. Como eu já aprendi, como eu já evoluí. Só que não, ela fala, só que não. Aí, aqui eu coloquei, não é para a gente responder, é só para a gente compartilhar, alguns pensamentos automáticos negativos que podem ser termômetros de vitimismo. Então, aqui, quando acontece alguma discussão, você conta a história para várias pessoas, sempre em busca de pessoas para ficarem favoráveis a você? Você sempre se decepciona com as pessoas? Quando não acontecem as coisas como você gostaria, você faz chantagem emocional dizendo que nunca mais voltará àquele lugar? Quando você acha que está certa em determinada situação, você grita aos 4 lados do mundo à espera de que as pessoas estejam com você? Aí você pode falar assim, é assim, tá vendo? Eu trato bem as pessoas, eu dou amor e olha só o que eu ganho em troca. Você se afasta das pessoas porque elas nunca te compreendem? Você arruma picuinha onde vai porque acredita que está sempre certo? Você conta para as pessoas o quanto já sofreu na vida? Você se questiona, mas por que que isso só acontece comigo? Por que eu? O que eu fiz para merecer isso, se eu sou tão bom? Sempre eu sou a errada. Sou sempre a culpada de tudo. Ninguém me entende mesmo. Só atraio tranqueira na minha vida. Tudo acontece de ruim comigo sempre. Coisa boa só acontece com os outros, nunca comigo. Aí a Joana continua, então, né? Naquela. Nos pontos lá que ela coloca do vitimismo. Que então, essa pessoa que se esconde atrás desse comportamento compulsivo de aparecer, quando ele pega assim um simples errinho, ele faz aquele estardalhaço. Então, ela fala da simples fixação do erro, enxerga a agulha no palheiro. Se comporta perdendo a linha convencional do que é correto e do que é saudável. Para viver de maneira alienada, cultivando a esquisitice e a excentricidade, dando largas ao inconsciente, quer dizer, quem está te dominando, quem está com as rédeas da sua vida é o inconsciente, que na neuropsicologia a gente chama de cérebro primitivo, né, o cérebro reptiliano, o cérebro animal, dando, então ele é que te manda, e ele que é o responsável pelas repressões que se transformam em mecanismos de afirmação da personalidade. Então, para que eu tenha uma autoaceitação, eu me escondo. Isso daqui parece assim, orgulho, né? Me escondo na capa do orgulho e falo, tá vendo como eu tô certa? Para mim, me soou o tempo todo orgulho. Então, ela fala, isso é a parte da doença, isso é que na trilha eu coloquei lá no slide, a trilha vermelha. Tudo isso é a trilha vermelha, é o comportamento disfuncional. Então, qual seria a trilha verde? A trilha verde saúde é um estado de bom humor com inalterável tolerância
pelas excentricidades dos outros e dos seus correspondentes erros. Quer dizer, o que acontece no mundo ao meu redor, no meu ambiente, não acesse o meu painel de controle emocional. Então, o homem saudável sobressai pela harmonia e otimismo em todas as situações, mantendo-se equilibrado, sem os azedumes perturbadores, os comportamentos chamativos e nem as agravantes manifestações anômalas, ou seja, né, qualidade daquilo que se opõe à ordem natural das coisas, ou pelos modos coléricos. Andréia, você pode fazer ficar a apresentação no grande aí ou não? Sim. Eu não sei se eu vou dar conta de passar, porque aquele dia eu não consegui fazer passar, né? Você pôs na tacinha ou no livrinho? Tá no... Na modo apresentação, tá. no livrinho. Vamos ver se ele vai. Então, quer dizer que a harmonia e o otimismo, e a gente ter sempre na consciência, né, o bom humor e uma inalterável tolerância pelo que é do outro e o que é meu, é como se a gente estivesse dentro de uma redoma de vidro para proteger nosso painel de controle das emoções. Então, eu não deixo com que o que o outro faz, o que o outro interpreta de errado, vem e sacode meu painel, né? Ele vem aqui no meu painel e põe o dedo, né? Agora raiva, agora tristeza, agora medo, agora alegria, agora aperto tudo e você surta. Né? Oh, passou, Edna. Estamos evoluindo. Então, ela fala assim, ela volta para a trilha vermelha. A doença caracteriza-se pela inarmonia em qualquer área da pessoa humana, gerando os distúrbios catalogados nos diferentes departamentos do corpo, da mente e da emoção. A insegurança, a frustração, os complexos de inferioridade, aí aqui ela começa a falar o que nós da TCC chamamos de miolo da cebola. Eu pus aqui um comparativo, e que o Jung chama de complexos, né? Então, ela fala assim, que essa insegurança que nós temos e as doenças, elas vêm por causa desses complexos. Então, quando o complexo é ativado, produz em nós insegurança, porque tem uma desregulação emocional, e aí entra no estado perturbador, me joga para a trilha vermelha, e ela fala que esse complexo, ele também tem como efeito colateral, como produção, uma frustração daquilo que eu gostaria de vivenciar e não consigo, daquilo que eu gostaria de ter como resultado e não consigo. Então, na TCC fala que complexo de inferioridade, que é que a gente chama de esquema de inferioridade, esse o pensamento principal se a pessoa tem algo que eu não tenho, isso significa que ela é melhor do que eu. E aí combina com tudo que ela falou lá atrás, porque eu deixo de olhar para mim e passo a fiscalizar a vida alheia, né? Então, estou sempre me comparando com o outro. E isso daí, esse estado de que se ele tem alguma coisa, ele é melhor do que eu, perturba o equilíbrio psicológico e transfere para reações nervosas no sistema nervoso central. O sistema nervoso central sente aquele desconforto e ele comanda o corpo através das sinapses, manifestando em contração muscular, em fixação na repetição dos gestos, que é o que a gente na TCC fala que a sinapse fica viciada. Eu não sei se eu já contei esse exemplo aqui, se eu contei, me desculpa, mas eu vou contar de novo. Vocês já observaram a chuva caindo num terreno de areia, de terra?
Se a chuva cai por igual, por que que sempre forma um riozinho? Sendo que não é asfalto, é terra. Por que que a terra não absorve de maneira igual a chuva que cai por igual? Então, essa cena da chuva caindo na terra é o que acontece com as nossas sinapses. Elas criam aquela sinapse viciada sempre naquele caminhozinho. Então, por isso ela colocou aqui fixação e repetição de gestos, palavras e condutas alienadoras que degeneram nas psicoses compulsivas, específicas cada vez mais forçado em curso para o desajuste total. Quer dizer, quanto mais você fica com a sinapse viciada na trilha vermelha, mais doente, mais desajustado, mais psicose compulsiva você vai ter. Comemorei cedo demais. Ixi, agora ainda travou Não tudo. está passando? Aí você voltou, não? Ah, peraí, achei um negocinho aqui embaixo. Clica na Ah, setinha, ao invés achei aqui um atalho. Então, ela fala que essa pessoa queixosa, essa pessoa que virou fiscal da vida alheia, não passa de um excêntrico. E o excêntrico é um ser atormentado. É um ególatra, um narciso, adoração de si mesmo, exaltação exagerada das próprias qualidades. Aqui, Edna, você podia me dar um help, né? O que, por exemplo? Transtorno do ego vígio. O transtorno do ego vigil, né? Na verdade, é o ego quando a gente está acordado, né? Então, assim, a pessoa ela está tão vivendo só a vida dela de personalidade que ela esquece que ela é muito mais do que só aquela personalidade. Por isso que o transtorno do ego vigil, tá? Vigil com L, vigil. Ah, tá. É nesse sentido. Então, assim, ela é o famoso materialista, né? Que ele vive essa vida achando que essa vida tem tudo, né? Então, ele todos os desejos dele têm que ser satisfeitos. Quanto mais prazer, melhor, né? Não lida bem com frustração, sabe? Porque tudo que não é do prazer, né? É uma tristeza, uma frustração, a pessoa se desequilibra, porque ela não tem uma base, né? Nela mesma, para não falar de espiritualidade, nela mesma, né? Daquela ponte que se faz com o self, né? O ego ele tem essa função também de ser o condutor da consciência para o inconsciente, para o self maior e vice-versa. Então, quando ele está muito só na personalidade, vivendo essa vida aqui, tem muita pessoa, infelizmente, muitas pessoas assim, né? Que esquecem que elas são os seres que estão nessa experiência e que essa experiência uma hora acaba e que é cheio de quê? De alegrias e tristezas e desafios, né? Então, é a palavra, agora que eu lembrei, a palavra hedonista, é o famoso hedonista, né? Ele vive o prazer pelo prazer. Só que a vida não é só isso. E aí, então, vem aí a tristeza, vem aí a decepção, né? Em algum momento, a vida vai encarregar de levar esse ser para algum lugar, né, que vai trazer sofrimento, tá? Vai provocar reflexão, né? Vai provocar reflexão, exatamente, por alguma pedrinha aí nesse caminho dessa pessoa, né? Uhum. Então, excêntrico, ególatra, né? O que significa assim? O ególatra é filho da soberba, do orgulho, da vaidade, da vanglória, da arrogância, da prepotência, da presunção, da autossuficiência, do amor próprio, do exibicionismo,
do egocentrismo e por aí vai. Por isso que ela falou que essa pessoa que transita, que orbita por todos esses sentimentos negativos, ele é um excêntrico e constantemente atormentado. Então, é uma característica de... aqui eu puxei da história bíblica, né? Que é uma característica de personalidade que levou os anjos maus a se rebelarem contra Deus. Por isso que lá atrás, quando eu estava explicando o vitimismo, falou, né? Eu estou certa e o mundo está errado. Aqui o doutor João tem uma frase que ele fala assim, você está querendo ser a irmã mais velha de Deus, né? Você está querendo concorrer com ele. O tempo todo ele fala isso. A pessoa se faz indiferente e ela propaga o medo, costuma ser assustador. Então, aqui a gente tem aquela fala, né? Você sabe com quem que você está falando, né? E nós podemos encontrar essas características no perfil de alguns ditadores. Essas pessoas apresentam reações imprevisíveis, insensível, que se recusa a enfrentar-se. Eu enfrento os outros e não a mim mesma. Ignora os outros e vive comportamentos especiais como única maneira de liberar os conflitos em que ele se aturde. Usa mecanismo de defesa para conseguir se proteger em uma forma desesperada para que o outro o reconheça e o acolha. Então, aqui lembra a questão da Medusa, né? Se eu olhar que eu sou soberba, orgulhosa, vaidosa e todas essas coisas ruins, eu vou petrificar. Então, eu prefiro olhar só e adorar só os pontos, as minhas qualidades e fazer disso uma coisa enorme e usar isso contra o outro, né? Quer dizer, eu diminuo o outro para eu ser grande. Mas no fundo aqui, Andréia, volta um pouquinho o slide seu aí, por favor. Tá vendo aqui, ó, usa mecanismo de defesa para ele conseguir se proteger, mais um pedacinho. Onde que tá? Em uma forma desesperada para que o outro o reconheça e o acolha. Ele fala assim, me ame, pelo amor de Deus, né? É porque, assim, segundo Jung, André, é assim, tudo que é muito exagerado para fora, o para dentro é o oposto, né? Então, essa pessoa é uma carência tão grande de afeto, né? Que ela se engrandece, né? Quando a pessoa está nesse comportamento, é muito simples. O que está na raiz dela, na sombra dela, é o oposto disso. Então, aqui é muito claro, né? A pessoa, ela está numa forma desesperada para que o outro reconheça e o acolha, né? Isso aí é um sinal, assim, muito claro, sabe? Todos nós precisamos, né, de reconhecimento e acolhimento. E aí essa pessoa, ela tem uma carência muito grande. E aí ela usou essa estratégia achando que assim ela conseguiria, né? E aí, como você falou, achei legal essa fala aí, autovalorização, né? Ou supervalorização, melhor assim, supervalorização de algumas qualidades, né? Só que a gente tem as duas coisas, então a gente precisa saber, né? Quais são essas coisas, os meus talentos e os meus não talentos, né? O que eu preciso trabalhar. Aqui tem uma outra frase que o Dr. João fala muito nas palestras dele, que ele fala assim, que o que Deus espera da gente é que a gente consiga dimensionar o nosso real tamanho. E o nosso real tamanho só é possível através da humildade, onde eu não me atribuo direitos ou poderes que eu não preciso, que não me convém, né? Então, assim, eu não sento lá na cadeira de irmã mais velha de Deus. E eu também não me omito aos direitos e poderes que eu já possuo, quer dizer, eu não enterro os meus talentos. É isso mesmo. Bem legal.
Então, aí a Joana fala assim, a psicoterapia, então, a saída para a gente sair desse egocentrismo, desse transtorno do ego, é a psicoterapia própria, reajustadora, propondo 3 frentes. Primeiro, a revisão de valores culturais e sociais. Segundo, é o envolvimento de cabeça no grupo familiar, vendo que todo mundo tem necessidades, que todo mundo tem dificuldades, que todo mundo tem aprendizados, que no grupo familiar a gente nasce, um sabe mais isso, outro sabe menos aquilo, né, para tentar equilibrar e a gente ter modelos e nos envolvendo nos problemas da comunidade. Então, quando a gente amplia do grupo familiar, aí que a gente vê mesmo a diversidade, né? De potenciais e de necessidades. Então, com isso, ela fala com o objetivo de romper essa carapaça da dissimulação e fazer com que a pessoa assuma responsabilidades que interessam a todos e não ao meu ego. Tornando-se célula harmônica e ativa, ao invés de manter-se em processo degenerativo e ameaçador. Então, nessa figura aqui, como ela falou assim, né, se envolve no grupo familiar, se envolve nos problemas da comunidade, isso me remeteu ao desenvolvimento das habilidades sociais. E as habilidades sociais, elas passam por várias frentes, né, nas teorias da comportamental, né? Passa por habilidades de autocontrole e de expressão emocional, passa por desenvolver a habilidade da empatia pelo outro, né, de se colocar no lugar do outro. Isso no cérebro tem uma função que chama cognição social, que ela está muito associada com pessoas que têm, eu não vou falar transtorno porque pode dar uma interpretação errada. Vamos dizer assim, tem algumas patologias que têm a cognição social mais fragilizada, menos desenvolvida, vamos dizer assim. Não é só uma patologia, não, tem várias, e é mais comum do que a gente imagina. Por exemplo, o transtorno de humor, né, que é um espectro enorme, a pessoa tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, de entender a necessidade do outro. Habilidades de civilidades, né, de eu viver em comunidade, tanto que ela mandou ir para a comunidade. Habilidades de assertividade, de eu conseguir me defender, me posicionar, falar os meus desconfortos, os meus anseios e as minhas necessidades numa comunicação não violenta, sem invadir o do outro. Habilidades de fazer amizades, habilidades sociais acadêmicas aqui, a minha capacidade de obedecer regras, de obedecer autoridades, de lidar bem com elas, e habilidades de solução de problemas interpessoais. Então, jogar o ególatra no mundo. Então, ela continua dizendo que esse ególatra, esse excêntrico, né? Eles são herdeiros dos hábitos equivocados dos passados, que conduz de muitas reencarnações infelizes, e ele leva essa característica para as próximas. É tão forte, que ele vai carregando isso por reencarnações e reencarnações. Essas excentricidades que se manifestam de diferentes maneiras, como o arquétipo do inconsciente coletivo, que, no entanto, são gerados por ele próprio, quer dizer, como se ele assumisse um arquétipo só dele.
ele teve que usar esse mecanismo de defesa por muito tempo, que virou um hábito, ele não resolveu e ele criou um arquétipo dele, uma energia que foi gerada há muito tempo e ele personificou de maneira disfuncional. Quer completar, Edna? Não, tá tranquilo, é isso. Tá. E fez E o arquétipo aqui é como se fosse a história, né? A história desse espírito, né? É a mesma coisa. aqui, então, ela dá alguns exemplos. Ela comparou aqui os distúrbios ligados ao sexo. E aqui ela fala que esses distúrbios, eles predominam tanto na formação psicológica quanto na estrutura física, morfológica do ser, caracterizada pelos biotipos extravagantes ligados ao sexo, então tudo ligado ao corpo, que chamam a atenção pelo desvio de conduta, pelo fenômeno psicológico, e aí ela fala que isso é um fenômeno psicológico de não aceitação da sua realidade. E aqui a gente tem, então, olhando para os distúrbios do sexo, inúmera variedade de biotipos, né, e de modificações, e agora com as redes sociais, que favorece esse exibicionismo e essa comparação da vida alheia, né, a gente vê, assim, de tudo. E isso tudo compõe uma personificação que agride as outras pessoas, agride a si mesmo, e esse excêntrico, ele se realiza num fenômeno de autodestruição. Aqui nessa autodestruição, eu trouxe um entendimento que, assim, passa até por aquelas plásticas que não corrige nunca, né? Como que chama? Não é deformismo que chama no corpo, eu não vou lembrar o termo da psicologia, mas tem um disfórmico, não é o termo? Esqueci também. É parecido com disfórmico, Parece que não é Bom, bem, mas parece com esses termos. é, eu não vou lembrar, mas estou me fazendo entender, né? Embora não usei o nome correto. Então, essa exibição não é apenas uma forma de assumir um estado interior psicológico, mas é também de chocar o mundo numa evidente revolta contra o equilíbrio mente, corpo, emoção, função fisiológica. Eu não aceito que eu vim. Às vezes não, né? Muitas vezes a gente foi uma pessoa bonitona, entrou aí nas trilhas vermelhas das reencarnações, aí quando vem para reparar, a gente vem num corpo feio e dentro daquele corpo feio a gente não aceita e vem a revolta, né? Então, por extensão, a compulsão psicótica levando à extroversão exagerada em todas as formas de comunicação para o mundo exterior, pondo para fora os conflitos, mascarando em expressões que lhe parecem afirmar-se perante si mesmo e perante as demais pessoas. Aí aqui eu coloquei, a Joana trouxe o exemplo do corpo, dos distúrbios do sexo, mas eu trouxe outros que eu considero que vale a pena a reflexão desse transtorno do ego, né? Que é uma seguinte pergunta: quais são as nossas formas que expressamos nossos vazios? É do exibicionismo físico? É da exibição de bens materiais? É da exibição exagerada dos meus dotes intelectuais? Olha como eu sou inteligente, sabida. É pelo excesso de sociabilidade, como eu sou querida pelo mundo, né? Tenho milhões de amigos. Pelo excesso de simpatia, se eu for boazinha, logo serei amada, né? É pela busca da
Infalibilidade quer dizer eu não erro nunca, não aceito a vulnerabilidade não aceito a minha vulnerabilidade, que eu também erro como todos os mortais. É por excessos de sex appeal? Fica aí a ponto de interrogação. Então, ela continua dizendo que algumas dessas personalidades exóticas fazem-se isoladas, onde quer que se encontrem, estando na sociedade, convivendo com os iguais, ou estando escondida, isolada dentro de casa, elas evitam relacionamento com o grupo numa postura excêntrica de natureza egoísta. Eu não preciso passar por isso, não preciso me submeter a isso. Elas exigem consideração que elas não dispensam a ninguém. Elas exigem um auxílio que elas jamais retribuem. Elas exigem gentilezas que elas nunca oferecem, sendo rudes, mal-humoradas, insensíveis e presunçosas. Essa é uma fase adiantada do comportamento exótico, que exige mais acentuada terapia de profundidade. Quando a gente atinge, né, esse estado de mau humor, de ser rude e insensível e presunçoso. Ela fala, nesse estágio da conduta, os sonhos são caracterizados pela necessidade tormentosa de conseguir realização planificadora que a gente não atingiu. Não consegui ser promovida a irmã mais velha de Deus. Então, ela diz que esses devaneios íntimos povoam o campo da imaginação, da fantasia, o campo onírico. E eu coloquei essa figurinha aqui porque eu consegui ver a dor desse pensamento mordendo o cérebro da criatura. É enlouquecedor, né? Cheio de transtornos e pesadelos, que mais nos inquieta do que quando no estado de consciência lúcida. Os fatos da infância ressurgem fantasmagórico. E aqui ela coloca dois tipos de mãe, que é a mãe excessivamente dominadora ou a mãe tragicamente benévola. Cada tipo de mãe auxilia na formação de um esquema diferente na criança. Aqui ela coloca que transferiu para o filho as suas frustrações e nele passou a realizar-se desejando para a felicidade do seu filho querido tudo aquilo que ela não conseguiu usufruir até então. E aí a Joana diz, mas é um modelo neurótico de estrutura de idealização maternal. Aqui ela não falou, mas eu fiquei questionando se aí vocês podem me ajudar com esse entendimento. Porque eu falei assim, mas por que só a mãe, né? Será que o pai também não passa por isso? Aí a minha pergunta é, como eu não domino arquétipos, o arquétipo da mãe é mais forte do que o arquétipo do pai? Não? Porque aqui na TCC e na teoria dos esquemas, ele diz assim que quando a criança tem pai e mãe com modelos, estilos parentais neuróticos, vamos dizer assim, é pior para a criança, porque ela tem pai e mãe. Quando ela tem só a mãe ou só o pai, ela vai desenvolver esquemas mais leves do que aquela criança que teve os dois. Quanto mais novo a criança passou por situações de abuso
abuso de crítica, abuso sexual, abuso de agressão, por situações de dominação, por situações traumáticas, embora os esquemas não se formem só de traumas, né? Essa mãe tragicamente benévola, ela forma um esquema pior do que as outras crianças que passaram por abusos. Nas teorias da psicologia, isso é indiferente se é pai ou mãe. E fala também que quanto mais jovenzinha a criança, bebezinho, passou por isso, mais grave, mais difícil serão os esquemas. Porque a gente compara, associa com a maturidade da estrutura cerebral. Edna, está sem som. André, é o seguinte, aqui, tanto uma mãe quanto a outra, esses dois tipos aqui, né? Segundo a psicologia junguiana, a gente poderia falar, né? Aí eu vou citar o Roberto Rosas, né? Roberto Rosa, que eu fiz um curso, inclusive tem um filme, eu vou ver se eu vejo o nome do filme para colocar lá no grupo, tá? Vai mostrar mais ou menos esse comportamento exótico aqui. E aqui mostra bem a sombra da mãe terrível, tá? A sombra da mãe terrível. Então, tanto a excessivamente dominadora quanto a tragicamente benévola, ela não libera esse filho. Então, esse filho fica simbioticamente atrelado a ela, entendeu? E aí a dificuldade desse ser, né, se desenvolver. Fica tipo assim, tipo grudado mesmo, sabe? Tipo esse pensamento aqui fica grudado com essa mãe, né? Uhum. Ela citou a mãe, mas poderia, o pai é a mesma coisa. Por exemplo, se o pai é muito autoritário, né? Esse filho também vai ter uma figura paterna da sombra do pai terrível, tá? Uhum. Ou o pai que também só é presente fisicamente, mas não tem afetividade nenhuma, né? Que o filho possa reconhecer como acolhedor efetivo, né? Vai ter a Uhum. mesma coisa. Então, essa sombra da mãe e do pai terrível, ela faz tanto mal igual, entendeu? Uhum. Agora, os Uhum. arquétipos, um é mais poderoso que o outro, não. Os arquétipos, eles são da mesmo grau vamos dizer assim, do arquétipo, né? Ligado ao inconsciente coletivo. Ele Uhum. vai ser da mesma importância, tanto um como o outro. Uhum. Então, porque na teoria dos esquemas do Jung, né? Jung, Yang, ele fala que a criança que foi abandonada, o desamparo aprendido, é pior de todos os esquemas, aí depois do que a criança que sofreu abusos. E a mãe tragicamente benévola se comparam, vamos dizer assim, um estágio depois do que foi abandonada, porque na cabeça da criança, o que foi abandonado, ela nem existiu para papai e mamãe. A que foi tragicamente benévola, ela é incapaz de reagir, ela não tem ferramentas para reagir. E a que foi abusada, ela de um jeito ou de outro, ela enfrentou, né? Teve que sair para a vida, nem que seja para fugir daquela situação de abuso. Aqui é uma forma que eu leio a minha interpretação, assim, de maneira de infográfico, de como as coisas acontecem. Na espiritualidade, a gente tem o espírito e o perispírito. E aqui eu coloquei a fala do Divaldo, né? Todos os nossos atos praticados nas encarnações ficam gravadas no perispírito e depois transfere para o espírito. Quando esse espírito vai reencarnar, as marcas boas e más imprimem na matéria. Então, eu coloquei aqui uma impressora 3D imprimir no cérebro, né? Como se o nosso cérebro estivesse sendo impresso lá no corpo. E aí, quer dizer que aquelas marcas, então, que estavam no espírito, quando vai reencarnar, o perispírito imprime na matéria. Então, nós trazemos o efeito dos nossos atos
que os indianos chamam karma. Aí o Divaldo fala assim, eu não gosto da palavra karma, porque significa tem que pagar. Eu prefiro tem que resgatar. O bem que se faz anula o mal que se fez. Divaldo Pereira Franco. E aqui, então, nessa impressora 3D, eu coloquei aqui uma figurinha, não achei assim, uma figura muito grande, mas para a gente ver que o cérebro primitivo aqui do cachorro, olha, é parecido com o do homem, tá vendo? Então, até as bolinhas aqui, o cerebelo, toda essa estrutura é igual. Então, o que a gente tem a mais do que o cachorro, do que os animais? É essa parte cor-de-rosa aqui, que são o córtex frontal, né? Então, quando a gente entra nesse estado de ego, quem está comandando é o cérebro reptiliano. E se você vê assim no tamanho da figura, eu tentei até achar, mas eu não consegui ver. O cérebro, ele pesa 1,350 kg. Vamos supor que o córtex seja 300 gramas, 1 quilo é só o cérebro primitivo. Eu não consegui ver de fato assim em termos de peso, mas ele é poderoso. E se a gente passa a maior parte do tempo fazendo a evolução lá do mineral para o vegetal, para o animal, para o hominal, quer dizer que estar no homem é um exercício. Eu sempre me questionei, assim, lendo os livros espíritas, eu falava, meu Deus do céu, mas esses livros falam que a vida lá, né, o nosso lar, as coisas tudo funcionam, tudo é lindo, maravilhoso. Eu falei, por que a gente tem que vir aqui para a Terra se lá é tão lindo e a gente entende tudo lá, né, concorda com tudo? Porque lá é treino e aqui é jogo, né? Então você tem que fazer esse esforço na carne de dominar o seu cérebro reptiliano é enlouquecedor, né? E aí, então, imprimiu, a pessoa nasce. Nascendo, aqui eu tô falando assim, do jeito assim que eu entendo a TCC, né? Quando você nasce, então, essas crenças vão sendo desenvolvidas muito cedo pela criança, influenciada por predisposição genética, algumas já vêm, influenciada por pessoas significativas do convívio da criança ou ausência delas, ou influenciada pelo significado que a criança atribui à experiência e à circunstância vivida. Esse conjunto de crenças é o que a TCC fala que formam os esquemas. E esses esquemas, então, quando a gente está na fase adulta, que qualquer situação ligada ao tema ativa o esquema, então vai lá e ativa o meu ego. E aqui, então, fazendo uma comparação da trilha vermelha com a trilha verde, né? Então, na trilha vermelha, as crenças são mal adaptativas. Elas são negativas, são inúteis, são disfuncionais, são rígidas, são absolutas e são extremistas, que conduz a estados perturbadores e depressivos. E já as crenças, né, que aí ela não é automática, precisa ter esse treino que eu falei, né, do cérebro hominal, dominar o cérebro primitivo que tem dentro dele, para levar para as crenças adaptativas, que são positivas, que são úteis, que são funcionais, realistas, flexíveis e não extremistas, são tolerantes e neutras. Isso leva ao modo adaptativo. Então, voltando lá no nosso exemplo do liquidificador, esses comportamentos, eles viram hábitos que ela falou que a gente leva para reencarnações e reencarnações. Então, aqui eu coloquei um pouco, explicando um pouco mais o que é o esquema, né? E o cara falando assim, você precisa sair dessa zona de conforto, você está deitado lá na cama de prego, mas ainda é confortável. O esquema
é o que o indivíduo conhece. Embora cause sofrimento, ele é confortável e familiar. A pessoa se sente bem naquele esquema, porque as pessoas se sentem atraídas por eventos que ativam os seus esquemas. Trata-se de uma das razões pelas quais os esquemas são tão difíceis de mudar. Pacientes os consideram verdades. Então, a pessoa fica tão cega, que ela não consegue ver que ela não é a dona da verdade em tudo, quando ela está colocando que ela não está correta, porque ela só vê aquilo que foi aqui no meu infografo, né, anterior. É como se tivesse uma lente aqui, olha, e essa lente distorce os esquemas, distorce a situação. Então, a situação é assim, ela põe a lente dos esquemas, que aí na neurociência diz que tem uma falha no processamento da informação, e por isso o Aaron Beck dizia que, embora chame transtorno do humor, ela é uma falha da cognição, por causa dessa falha de processamento da informação, e ele passa a ver a mesma situação de maneira distorcida, enviesada. E aí, como é enviesada, como está com aquela lente ali... Oi. É que a percepção ela é pré-mental. Então, quando você... até para você fazer um encadeamento lógico, você tem que perceber se aquilo tem um vínculo entre o que você pensa e o que você está percebendo. E isso é pré-mental, porque a percepção ela é pré-mental. Ela não é cognitiva. Então, existe até um estudo que ele fala, né? Que a expectativa, ela filtra a percepção. Por quê? Porque se você... É como uma lente de óculos mesmo. Se você coloca a lente do óculos azul, a tendência é que você veja coisas pintadas de azul. Uhum. Se você coloca a lente da negatividade, você vai só ver o negativo. Se você coloca a lente do coitadismo, você só vai encontrar situações para se sentir coitadinho. Se você coloca a lente do que é o teu processo queixoso, você vai encontrar queixa em tudo. Uhum. Por quê? Porque é o teu processo. Isso que você está dizendo aqui, que é muito difícil mudar os esquemas comportamentais, porque nós somos atraídos pelos eventos que caracterizam, que constituem, que estruturam os nossos esquemas comportamentais, é fato. Nós já temos uma trilha neuronal ali estabelecida para enxergar aquilo. Facinha, a sinapse lá está pronta, enquanto que para enxergar o positivo, nós temos que construir esse caminho. Uhum. Né? Requer então, esforço, muita luta. Então, é fato, é bem isso mesmo. Né? A gente está... e o exercício da alteração da visão de mundo é assim, é momento a momento. Você vai lá, dá de cara com o negativo, você fala assim, não, peraí, não é bem assim, vamos olhar pelo lado bom. É treino, né? Uhum. É.
Então, aí aqui ela fala, né, os pacientes os consideram verdades. Então, assim, é comum durante a terapia da TCC, ela fala assim, tem paciente que olha assim desconfiado, tipo assim, essa louca tá tentando me enganar. Não, eu tenho certeza, se eu só atraio o homem porcaria, e você tá falando que não, que é porque por causa do meu esquema lá que tá distorcendo a realidade, que os homens são bons, mas eu vou namorar e vou me estrepar. Então, ele fica ali com uma dificuldade na desconfirmação daquele esquema. Então, ele, quando vai para as experiências comportamentais que desconfirmam o esquema, ele vai ressabiado. Desculpa interromper de novo. E tem um outro fator. Nós moldamos uma realidade com a nossa capacidade co-criadora, porque nós somos co-criadores, né? Nós moldamos uma realidade e nós buscamos os eventos que confirmem essa realidade que eu moldei. Então, é assim, se eu estou sempre certa, se eu sou a certa, se eu sou a irmã mais velha de Deus, como você diz, Eu eu não, não doutor posso João. estar errada. Eu não posso estar Então. errada. Então, eu tenho que procurar situações que confirmem que eu estou certa. Sim. Então, eu não posso me dar bem na vida. Eu tenho que só viver naquele processo de mostrar que eu sou realmente coitada e que eu sou realmente uma vítima e que eu mereço toda a compaixão do mundo e que eu não me queixo à toa, porque, na verdade, os outros é que me fazem eu me tornar esse corpo de queixa, esse corpo de dor que eu tenho. Uhum. Então, assim, eu tenho que confirmar isso, então eu só posso olhar para essas coisas, né? Uhum. E aí ele diz, então, que isso é tão verdadeiro que é o que você está falando, influencia a forma como eu penso, como eu sinto e como ajo em relação aos outros. E faz os pacientes recriarem inadvertidamente, quando adulto, as condições da infância que lhes foram prejudiciais e perturbadoras. Então, aqui é só um exemplo de como a TCC lida. André, está sem som. Fechou o som. Voltou? Voltou. Então, aqui é como a TCC explica para o paciente Você estava na cebola. Voltou. na cebola, os esquemas. Então, a casca da cebola é sempre vulnerabilidade. Ela sempre está ligada com raiva, ansiedade e medo. E o miolo duro da cebola, que geralmente estão ligados com esses esquemas de incapacidade, de inadequação, de não amabilidade, de inferioridade que a Joana trouxe aqui, são os que levam à tristeza. E para os pacientes, para não lidarem com esse miolo duro da cebola, eles desenvolvem as estratégias compensatórias que nós vimos em capítulos passados como dificuldades do ego. Foi o jeito que eu consegui enxergar o ego na TCC, porque até agora a TCC é muito profunda, não estudei tudo, eu não vi ego aqui ainda, né? A não ser em esquema, então tentei me localizar aqui num ambiente mais confortável. E aqui na aula do Cláudio Sinotti, que é um terapeuta junguiano e que fala sobre aulas da psicologia espírita da Joana de Ângeles, ele fala que o Jung diz que os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de emoções. Então, é um depara
né, do que a gente vê na TCC, porque todos, você vê que até o jeito que eu expliquei a cebola, ele tá ligado. Falei, aqui tem a raiva, aqui tem a ansiedade, aqui tem a tristeza. Quanto maiores são a emoção e o campo de associação, mais forte é o complexo. Para nós, quanto mais miolo da cebola, quanto mais duro mais forte é o complexo. E geralmente o miolo da cebola está ligado a tristezas. E a Renata deu uma aula aqui falando que a depressão era revolta, não era lá? Então, tá ligado com essa revolta que a Joana está trazendo e com essa tristeza, com a depressão. Os complexos contêm o poder impulsionador da vida psíquica, quer dizer, não dá para a gente vir na Terra, treinar, dominar o cérebro primitivo sem nascer com esquemas ou complexos. Então, a psicoterapia deve apoiar-se na busca da conscientização do paciente para que ele assimile novos hábitos. Para que ele se empenhe em harmonizar a sua natureza interior com a sua realidade exterior, exercitando-se no convívio social sem a tentação de se destacar. Isso aqui para um ególatra é a morte, né? Sendo uma pessoa comum, identificada com os objetivos normais da vida, que escolherá conforme as próprias aptidões, trabalhando com esforço na modelagem de uma nova personalidade. Aqui ela dá o pulo do gato, mas como que você vai fazer isso? Através do desenvolvimento da criatividade. E aqui, uma curiosidade do ponto de vista da neuropsicologia, tem uma função cognitiva no cérebro, no córtex pré-frontal, que chama flexibilidade mental. E essa função cognitiva, ela está intimamente ligada com esse pensamento criativo. Então, é essa função que traz no homem a capacidade imaginativa, a capacidade de visualizar possibilidades que ainda não aconteceram. Então, quando ele vem, quando você faz reabilitação ou você estimula ele buscar novos comportamentos, você está estimulando a flexibilidade mental na função cerebral. Essa flexibilidade, ela é responsável é o que faz a gente buscar campos ainda não explorados, onde a gente encontra novas alternativas, soluções menos óbvias a respeito para solucionar os nossos problemas de vida diária, diferentes estratégias para chegar a um objetivo, desenvolvemos a empatia, porque passa a ver o outro por diferentes ângulos, que não só o meu ponto de vista. Então, tem um erro cognitivo que a gente trabalha na TCC, que é o tudo ou nada. Ou eu vou ser linda de morrer, ou eu não quero, não vou sair daqui. E aí você começa a ver assim, tá, mas entre o linda de morrer e eu não vou sair daqui, tem inúmeras possibilidades que te levam à realização do seu objetivo, que talvez possa lhe agradar. Então linda de morrer, eu ser loira de olho azul não dá mais. Agora, se eu for uma morena bem ajeitada, dentro dos meus padrões perfeccionistas do que é um ajeitado, será que não vai me fazer feliz? Então, a gente começa a flexibilizar. Então, se não for desse jeito, não serve. Que é o que o ególatra quer, né? Ele quer quer impor ao mundo a certeza dele. Quanto mais rígido, mais duro o esquema. Então, ela coloca que desenvolvimento da criatividade contribui para o ajustamento da personalidade e leva ao equilíbrio, gerando o enriquecimento interior que anulará
os condicionamentos viciosos. Quer dizer, experimentando novas texturas, novos sabores, né? Novas experiências, novas formas de ver a vida. Então, sem dúvida, o acompanhamento do psicólogo atento lhe proporcionará um encontro com o seu eu profundo e seus conteúdos psíquicos, liberando-se das heranças neuróticas e dos condicionamentos psicóticos. O homem e a mulher saudável têm comportamento ético sem pressão e se tornam-se comuns sem vulgarizar-se. Fim. Paralisa o compartilhamento para a gente se ver agora aí. Peraí. Aqui, stop share. Isso. Muito bem, Andréia. A TCC, para mim, é um desafio. Para mim é o Jung, essa aula me pois deu... Aí é a mesma coisa que você tem que estar raciocinando, lembrando, no caso, não sei, bom, você não sei se você estudou aqui em Mato Grosso do Sul, né, a psicologia? Sim. Então, No meu tempo aí não tinha nem, era só psicanálise. Não tinha, continua não tendo lá no CDB, onde eu também fiz a minha graduação, né? Agora, a TCC eu tive, sim, alguns conceitos, né? Quando você fala, não é os conceitos, mas acontece que toda essa base da neurociência, para mim, é um conhecimento novo. Então, eu tenho que estar usando o meu raciocínio para poder fazer as associações, né? Então, assim, foi uma aula mesmo. Foi uma aula. É que eu sou apaixonada pelo cérebro, apaixonada, assim, né? Não é à toa que eu estudei neuropsicologia, né? Então, eu sempre fico, assim, imaginando como que né, todo esse passadão vem aqui. Então, essa fala do Divaldo, que ele vai e imprime, eu já fui vendo ali as células, sabe, do cérebro sendo impressas ali na 3D, e aí entra a cognição social, aí entra, então para mim, e aí junta os transtornos, então para mim a coisa vai fazendo sentido e vai dando significado da dificuldade que o paciente que tem uma lesão cerebral enfrenta, né, aquela luta diária da reabilitação neurológica, né? Então, eu acho muito lindo, muito lindo. Gente, a gente está quase 9 horas. Agora, muito obrigada, André. Agora acho que dá para a gente ver o que ficou assim, uma frase, uma palavra, uma reflexão, né? O que fica para a gente aí, bem rapidão. Tá bom porque ninguém fala, né? Elas assim, não ficou nada. Olha, André, o que me chamou bastante atenção foi pensar que essas pessoas, esse comportamento exótico, né, tem várias origens, como a própria Joana fala, né? A TCC traz a interpretação dessas origens também, mas assim, o que ficou muito para mim é que todo ser humano, o comportamento exótico ou não, ególatra ou narcísico ou não, né? Todos nós gostamos de ser acolhidos, né? E sermos amados, sabe? Então, eu acho que se a gente tiver essa sensibilidade, né? Para nos ver, para ver o outro, que seja familiar, que seja paciente, sabe? Que traga, né? Esse tema de hoje, né? Sabendo que no fundo, né, no fundo de tudo, a pessoa está querendo, né, ser acolhida, ser amada, sabe? Eu acho que para mim resume tudo isso aí hoje, tá? Então é o que fica para mim hoje. Andréia. Oi.
Primeiramente, a sua aula foi uma big de uma aula, né? Foi assim, aula. Foi uma aula mesmo. Aquela assim, né? Não sou da psicologia. Não, como diz aquela música, né? Se você percorrer milhas e milhas para chegar até aqui, o transtorno interno que foi. E realmente, assim, eu já tinha lido esse capítulo, né? Até mesmo para poder estudar o meu, que é o próximo. Mas a cada momento, principalmente porque da maneira que você colocou, a gente aprende muito mais. Eu nem sei dizer o que de melhor ficou, só sei que foi muito boa a sua aula. Não tem algo assim que possa destacar. O assunto todo, né? O capítulo todo foi muito bom, para mim, principalmente. Para mim, ele abriu assim. Eu falei assim, como que pode um capítulo tão pequeno abrir tanto pop-up? Eu cheguei a produzir 100 slides. Nossa. De tanto pop-up que foi mexendo comigo, sabe? E aí eles não conversavam nada, né? Aí eu fui serenando a mente, eu entrei dentro do liquidificador para fazer essa aula. Aí eu fui serenando e fui tirando, né? Falei, vamos falar poucas coisas assim, o que veio de mais claro para mim, mas ele abriu muito pop-up, muito. Abriu com o evangelho, na parte da humildade, na parte da obediência, da resignação, obrigada. Abriu naquela parte do adúltero, que ele fala assim, tem aquele que comete o adultério ainda está falhando, aquele que tem o desejo do adultério, mas se contém, já está melhor, e quando você for para o mundo perfeito, você nem vai sentir. Abriu pop-up que não acabava mais. Pois é. Para mim, desculpe, achei que vocês tinham terminado. Já terminei. Para mim ficou assim, bem marcado assim, o queixoso perdeu o endereço de si mesmo. Né? O queixoso perdeu o endereço de si mesmo. Ah, sim, aquilo ali foi duro, na largada. Porque é isso, né? A gente perde o caminho para nós, para o autoconhecimento, para o conhece-te a ti mesmo, quando a gente fica focado na fiscalização da conduta alheia. Né? Então, eu paro de olhar para mim para ficar renderizando o comportamento dos outros. E com isso eu vou perdendo meu tempo, vou perdendo meu foco, vou perdendo a minha vida, porque eu estou focada para fora, não estou para dentro. Não estou olhando na minha autorreferência. Então, ficou isso para mim. E olha, Andréa, obrigada. Foi uma aula deliciosa. Passou que nem vi. Verdade. Obrigada. Júlio? Eu estava deitada eu fechei seu som porque estava um barulhinho, tá? Pronto. Sim, pois é. Bom, para mim, assim, quando começou, o que é importante, o que eu achei importante, né? Foi do início até o fim. Né? Tudo para mim foi importante, porque, assim, todos nós, em algum momento, a gente se enquadra nisso daí. Né? Não tem esse negócio de eu saio pela direita ou saio pela esquerda, isso eu não faço, isso eu não sou, isso... Em algum momento a gente vai cair numa búlica dessa daí. Então, essa exposição que ela faz é assim, muito rica, né, em detalhes, e vai assim, numa sequência, identificando um monte de coisa que a gente passa batido e não percebe as nuances, né, os detalhes. E tudo faz sentido, né? Tudo isso é um grande aprendizado que a gente não sei se dá para ir assimilando assim tudo de uma vez só, né? Acho que é impossível, porque é muita coisa. O ser humano é muito rico, né? Nessas particularidades, principalmente nos defeitos ainda,
Então, a gente tem que botar o bloco na rua e sair catando o milho que vai aparecendo. Não tem jeito, né? Não tem outra alternativa que não ser assim. E a gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós precisamos entender, né, que o mundo é desse jeito, estamos presentes nesse mundo exatamente para poder assimilar. E como você falou, né, nós gostamos e queremos ser aceitos em todo problema que nós temos, né? Que é para a gente poder tentar, a partir daí, conseguir mudar, fazer algumas mudanças, né? Esse é o objetivo da nossa presença aqui, é a gente melhorar, a gente evoluir. E só fazendo essas correções, identificando, reconhecendo e botando a mão na massa, né? E para isso a gente precisa de todo mundo que está conosco. Não tem outra alternativa, né? A gente sozinho a gente não consegue mudar. Reforça aquela fala da Edna na aula dela que eu preguei aqui, né? Eu deixei aqui no meu quadro de post-it, assim, para eu não esquecer. Eu preciso do meu encontro com o outro para realizar meu crescimento. Quer dizer, não tem outra forma. Não tem, exatamente. Murilo, será que o Murilo está por aí? Eu não sei, acho que ele foi chamado, acho que não está. Acho que ele deixou ligado só. Você está aí, Murilo? Acho que não. Então tá, gente. Eu vou parar a gravação, então, para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo muito, Andréia, tá? Eu que agradeço a oportunidade do esmeril aí de lapidação. Para as pessoas que vão ver depois, né? Foi uma aula mesmo, né? Tem bastante aprendizado. Então, boa noite a todos.